Irmãos, hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre um homem que foi extremamente tolo na sua jornada, um homem que não soube aproveitar as oportunidades que o Senhor Deus concedeu a ele, um homem que havia sido escolhido pelo Senhor para cumprir o ministério, o trabalho dedicado a Deus, mas ele, por causa da sua tolice, por causa da sua não compreensão das Escrituras, ele foi um homem banido pelo Senhor. Eu estou me referindo ao rei Saul. E hoje nós vamos estudar o momento mais triste na vida daquele homem, o momento em que Samuel, o profeta, o juiz, rompe com aquele homem, simbolizando também o rompimento de Deus com a vida daquele rei. Por isso vamos ler 1 Samuel capítulo 15, nós vamos fazer a leitura de todo o texto. Eu farei a leitura e os amados irmãos podem acompanhar em silêncio. E vamos descobrir as atitudes deste homem, demonstrando assim a sua tolice diante do Senhor e diante da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 15. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los.
Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu a teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Disse Samuel: traz-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante, e disse: certamente já se foi a amargura de morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Senhor Deus e Pai, nós precisamos compreender que não há outra forma de ler essa narrativa senão enchendo o nosso coração de temor. Não há outra forma, Senhor, de compreendermos a tolice de Saul, sem que nos vejamos como pecadores, homens e mulheres que, por tendência, buscam pecar diante do Senhor. Não podemos ler esta narrativa sem olhar para Cristo, sem olhar para a cruz, sem olhar para a remissão do nosso pecado. Mas também não podemos ler esse texto sem lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: vai e não peques mais. Dá-nos, ó Deus, a compreensão desse texto, para que humildemente apliquemos a nossa vida, para que aprendamos com o Senhor. Assim como já temos aprendido com a vida de Caim, que foi banido da presença do Senhor, assim como aprendemos pelo testemunho do apóstolo Paulo, que cada vez mais se aproximava do Senhor, agora queremos aprender com Saul. E dá-nos, ó Senhor, honestidade e desejo de agir conforme o chamado que temos de Cristo na nossa vida. É o que nós te pedimos, Pai, humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Quando nós nos deparamos com um texto como este, certamente surge no nosso coração um problema que os historiadores chamam de anacronismo. Anacronismo é uma palavra técnica que significa dizer que as pessoas, elas julgam o passado pelos seus valores atuais. É interessante que, lendo sobre esse texto, e lendo um grande teólogo, que conhece em profundidade a palavra do Senhor, ele não é crente, ele não é cristão, mas ele é um estudioso da Bíblia como literatura. Ele dizia no seu comentário: como é possível um Deus que manda matar homens, mulheres e crianças, arrasar com todos, como é possível nós nos depararmos com um Deus que age dessa maneira? Interessante, porque nós percebemos de antemão que esse estudioso da palavra de Deus, ele saiu completamente do foco daquilo que o texto quer nos ensinar. O texto não está escrito para discutirmos porque Deus manda matar ou não, mas o texto está escrito para mostrar a rejeição de Saul e a rejeição de Deus com relação àquele rei. E para que entendamos um pouco sobre estas questões de guerra, precisamos compreender que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, a sombra do verdadeiro, o Senhor Deus, ele manifestava a sua glória a partir das batalhas. Quando o povo de Deus saiu do Egito, pela mão forte do Senhor, foi depurado ao longo do deserto, e ele então entra renovado, porque a geração seguinte é que entra ali na Palestina. Olhamos para a trajetória do povo de Deus, nós vamos encontrar em Êxodo o Senhor Deus mostrando o povo saindo do Egito, passando o Mar Vermelho. E então, quando aquele povo ele tenta se aproximar do Sinai, de onde Deus iria sancionar a sua lei, uma nação, um povo, começa a guerrear contra o povo de Deus. E esse povo tenta impedir que o povo de Deus, que está agora saindo do Egito, peregrinando pelo deserto, indo para o Sinai, para receber a lei do Senhor, receber a lei que já estava no coração do povo, mas que agora está inscrita em pedras. Quando eles estão indo para esse lugar, os amalequitas começam a lutar contra o povo de Israel. E naquele momento, na época ainda de Moisés, Deus diz que os amalequitas seriam varridos da terra. Que os amalequitas seriam retirados, exterminados por completo, e nenhuma geração daquele povo que tentou impedir, que foi instrumento do mal para impedir que o povo de Deus tivesse contato com a lei do Senhor, aquele povo que havia agido dessa maneira, não iria mais permanecer sobre a terra, mas eles deveriam ser exterminados por completo. Muitos anos se passaram. E os amalequitas continuaram ali na Palestina, até que então Saul é constituído rei. E Deus então, na sua ação, na sua justiça, no seu desejo, ele diz que Saul havia sido levantado para cumprir a palavra do Senhor lá no passado, exterminando todos os amalequitas e tudo que existia no meio daquele povo. Portanto, seja homem, mulher, criança, animais, bens, religião, nada pode existir mais. Tudo deve ser varrido do planeta. Agora, para nós compreendermos um pouco sobre esta atuação do Senhor, nós também precisamos compreender a maneira como Deus agia no Velho Testamento com relação às guerras. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos descobrir que havia dois tipos de batalhas, dois tipos de guerras diante do Senhor. Existia aquela guerra que Deus levantava o povo e dizia: olha, vai lá, lute, conquiste a terra, e eu vou entregar este povo nas suas mãos. E o povo de Deus então ia, lutava, vencia a guerra, tomava os despojos, tudo lhes pertencia, levavam cativeiros alguns, às vezes o rei era levado cativeiro para humilhação. Significa dizer que Deus dizia: este povo é de vocês, vocês vão conquistar, eu estarei convosco, eu vou entregá-los nas suas mãos.
Mas, meus amados, existia também um outro tipo de batalha, que eram as batalhas consagradas ao Senhor Deus. Eram batalhas que não pertenciam ao povo de Israel, mas pertenciam ao Senhor. Talvez um exemplo que nós poderíamos dar para compreendermos melhor, são as duas batalhas que Josué e o povo travou no passado, um contra Ai, que era uma cidade pequena. Essa cidade, ou esse povo, havia sido entregue ao povo de Deus. Façam o que vocês quiserem, matem, tomem os despojos, fiquem tranquilos. E nós também devemos olhar para Jericó. E Jericó não pertencia ao povo de Deus. Jericó deveria pertencer a Deus. Na atuação do seu juízo, ela deveria ser totalmente destruída. Portanto, quando nós encontramos povos cuja batalha era diretamente ligada ao Senhor, era uma guerra direta do Senhor para com o povo, nada deveria subsistir. Tanto que em Jericó, os irmãos sabem disso, nada sobrou, a não ser Raabe, como manifestação da misericórdia do Senhor, da misericórdia de Deus sobre aquela mulher. A mesma coisa nós encontramos aqui. Nós encontramos o Senhor dizendo que aquele povo, os amalequitas, eles deveriam ser completamente destruídos por Saul. E é nesse sentido que nós encontramos a ação do Senhor. E é claro que quando nós olhamos para a atuação do Senhor contra os amalequitas, nós também encontramos ali a manifestação da misericórdia do Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz que os queneus eram um povo que habitava entre os amalequitas. Deus diz assim: saiam, porque vocês não morrerão. A mesma coisa em Jericó. Nem tudo foi destruído, porque Raabe foi preservada pela misericórdia do Senhor. Da mesma forma, os queneus aqui, o Senhor Deus diz: saiam todos vocês, porque vocês estiveram ao lado do povo do Senhor, saiam porque tudo será destruído. E nesse sentido, o que Deus deseja aqui é todo o despojo pertencente aos amalequitas. O Senhor Deus deseja consagrar aquela cidade para a destruição, separar aquela cidade, separar aquele povo para a destruição completa, porque era uma batalha direta do Senhor contra aquele povo. Por isso Deus diz a Saul: vá lá e cumpra a minha vontade. E Saul não fez isto. A palavra do Senhor diz que Saul não cumpriu completamente a palavra do Senhor. Saul preservou o rei. Não entendemos exatamente porquê, mas Saul preservou o rei. Preso, em ganchos, humilhados, mas ele preservou o rei. A palavra do Senhor nos diz que Saul afirma que o povo olhou para o melhor dos animais e os preservou. E a desculpa que nós vamos encontrar nos lábios de Saul é: estes animais serão consagrados ao Senhor. O que nós encontramos aqui é Saul pecando diante de Deus, mas ao mesmo tempo, ele começa a, entre aspas, espiritualizar o seu pecado. E ao mesmo tempo em que Samuel dizia: você pecou contra o Senhor, você rejeitou ao Senhor. Não! Você está enganado. Eu tenho cumprido a vontade de Deus. Tanto que esses animais, eles serão sacrificados ao Senhor, serão utilizados para elemento de culto. Porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. E nesse sentido, irmãos, o que Saul tentou fazer foi escamotear o seu pecado. Espiritualizar pecado é a mesma coisa como se você pegasse uma ave, um frango apodrecido, completamente em estado de alta putrefação, e você passasse glacê por cima desse frango e dissesse: coma, porque está gostoso. É isso que Saul faz.
Ele quer esconder a podridão do seu pecado com desculpas esfarrapadas, dizendo: eu cumpri a palavra do Senhor. Eu fiz o que ele mandou. Mas nós vamos descobrir que Saul, ele peca diante do Senhor. E a pergunta é: como e por que Saul pecou diante do Senhor? Quais foram as motivações do seu coração? Quais foram as motivações da sua mente? Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida, pode até ser que não, mas eu não tenho nenhuma dúvida que Saul, em algum grau no seu coração, ele desejava adorar a Deus, agradar a Deus e cumprir a vontade do Senhor. Mas ele rejeitou ao Senhor. E é interessante porque o pecado de Saul, o seu pecado diante do Senhor, não foi um escorregãozinho, não foi uma pisada de bola. O pecado fez com que ele rejeitasse ao Senhor, por mais que ele cultuasse, por mais que ele cantasse, por mais que ele fechasse os seus olhos para adorar ao Senhor, ele havia rejeitado a Deus. Por mais que o seu discurso seja um discurso completamente compatível, entre aspas, com o discurso dos homens e mulheres de Deus, mas o pecado de Saul não foi visto como um pequeno deslize. O pecado de Saul foi rejeição contra o Senhor. E, meus irmãos, o pecado é a rejeição do homem para com Deus. É por isso que quando alguém peca, ele é separado da presença do Senhor. Porque ele primeiro rejeita ao Senhor com o seu pecado, Deus então o rejeita. No caso dos ímpios, são escravos do pecado. No caso do crente, o Espírito Santo então começa a trabalhar no coração, ele se arrepende, olha para a cruz de Cristo, coloca-se debaixo da graça do Senhor, confessa o seu pecado, Deus o perdoa e Deus então diz aos seus ouvidos: vai e não peques mais. Agora, quais foram as atitudes de Saul para demonstrar essa atitude, que poderíamos chamar de atitude tão tola, talvez ingênua em alguns sentidos, daquele homem que rejeitou a Deus por causa do seu pecado? Em primeiro lugar, irmãos, Saul demonstra claramente que ele havia esquecido o objetivo do chamado de Deus para a sua vida. É o que nós vamos encontrar aqui nos versos de 1 a 3. Acompanhe lá comigo. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Quem havia nomeado Saul como rei não foi o povo. Não foi o povo que aclamou Saul para se tornar rei de Israel, mas o próprio Deus o fez rei sobre Israel. E por isso era dever de Saul, como um homem comissionado a um trabalho no reino de Deus, obedecer à palavra do Senhor. Ele não tinha nenhum direito de relativizar, de mudar, de olhar pela sua perspectiva ou pela perspectiva do povo. Não. Saul precisava se lembrar que o chamado do Senhor possui algo específico e provavelmente, irmãos, este era o ponto áureo do ministério daquele rei. Esse era o ponto áureo, porque depois de tantos anos, depois de tanto tempo, Deus coloca nas mãos de Saul a oportunidade de cumprir a sua palavra, lutando contra o mundo, lutando contra os inimigos do povo de Deus, lutando contra aqueles que simbolizavam o pecado, lutando contra aqueles que simbolizavam os espíritos malignos, lutando contra aqueles que queriam abafar a glória do Senhor.
Por isso era dever de Saul executar a vontade de Deus. Não é à toa que nessa narrativa nós encontramos 7 vezes a palavra destruir totalmente. Essa palavrinha que nós encontramos aqui no verso 3, vai pois agora e fere a Amaleque e destrói totalmente. Essa palavra dupla, esse verbo, significa destruir por completo, arrasar. Por 7 vezes nós encontramos essa palavra repetida na narrativa, porque Deus estava enfatizando que Saul havia sido chamado para cumprir a vontade do Senhor. E Saul não se lembrou disso. Saul não atentou que o Senhor Deus nos chama para habitarmos o seu reino, para cumprirmos a vontade do Senhor, para lutarmos contra o mal, para lutarmos contra o pecado, porque somos peregrinos sobre essa terra, somos transeuntes nessa terra, nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está no céu. Saul não compreendeu isto. Ele não levou a sério o fato de que ser rei era algo destinado pelo Senhor sobre a sua vida. Não era o povo a quem ele obedeceu, não era o povo a quem ele imitou, não era o povo a quem ele se submeteu, mas ao Senhor. Portanto, o primeiro erro que ele tem é não compreender e esquecer qual era o objetivo de Deus para a sua vida no reino de Deus, nesse mundo. Em segundo lugar, irmãos, Saul, ele não apenas se esquece do objetivo de Deus quanto ao chamado, mas ele também interpreta a palavra de Deus à sua maneira. Versos de 19 a 21. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Essa é a pergunta de Samuel. Por que você pecou? Por que você rejeitou a Deus? Por que você não cumpriu a palavra do Senhor? A resposta de Saul. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Opa! Alto lá, Samuel! Quem disse que eu não cumpri a palavra de Deus? É claro que eu cumpri a palavra de Deus. É claro que eu estou me submetendo à palavra do Senhor. Eu matei a todos os amalequitas, destruí tudo que era vil, deixei o rei vivo para humilhá-lo, e o povo tomou o despojo, porque de alguma forma também é direito do povo, do exército vencedor, tomar dos despojos dos povos inimigos. Ele disse: eu cumpri a palavra de Deus. Há alguns detalhes aqui, há algumas coisas mínimas, mas nós não podemos radicalizar. Nós não podemos ser radicais, intransigentes, sisudos. Nós não podemos agir como fanáticos por essa coisa da palavra de Deus. Ao contrário, Samuel, eu cumpri tudo. Fiz tudo que o Senhor mandou. E é interessante, irmãos, porque Saul, olha só que coisa triste, Saul não estava dissimulando essa tranquilidade no coração. Ele tinha tranquilidade no seu coração, tanto que no verso 13, quando Samuel se aproxima dele, ele traz uma palavra de saudação a Saul. Olha só o que ele diz no verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, olha a palavra dele: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Eu cumpri a palavra de Deus.
eu obedeci ao Senhor. Seja bem-vindo, ó servo do Altíssimo, Deus que eu obedeço com a minha vida e com os meus atos. Saul demonstrou convicção em sua adaptação da palavra. Ele adaptou a palavra à maneira como ele achava que deveria ser o reino de Deus. E ele estava muito convicto disso, muito tranquilo, muito alegre. Ele ficou feliz quando Samuel se aproximou. A Bíblia não diz quando Samuel se aproxima, ai, lá vem aquele homem porque eu pequei. Não, ele abre os seus braços e diz, seja bem-vindo, servo do Senhor, a quem eu e você servimos, a quem eu e você obedecemos. Seja bem-vindo, somos todos irmãos, servimos e obedecemos ao mesmo Deus. Mas na verdade, irmãos, quando nós olhamos para a atitude de Saul, nós vamos descobrir que ele, em seu coração e nos seus atos, ele simplesmente interpretou a palavra de Deus à sua maneira. Em outras palavras, ele ajustou a sua conduta, não conforme o Senhor, mas conforme o povo, conforme a sociedade. Ele não demonstrou o temor do Senhor, ele demonstrou o temor de homens. Por isso aqui no verso 15, quando ele dá explicações a Samuel, ele diz, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. E no verso 21 ele diz, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. O povo, a sociedade, o que eles esperam de alguém, o que eles desejavam. Eu sei que o Senhor Deus disse que era para destruir tudo, mas o povo queria ficar com o melhor dos animais, e eu permiti. Puxa vida, qual é o problema? Nós já matamos todas as pessoas, matamos homens, mulheres, crianças, bebês, exterminamos. Agora boi, ovelha, é animal, eles não têm descendência, eles não fazem parte de uma família, qual é o problema? E o povo queria assim, o povo deseja assim, a sociedade age assim, a sociedade impõe sobre mim essa atitude. E Saul não temeu ao Senhor, ele temeu aos homens. Ele temeu ao que a sociedade dizia e esperava dele. É nesse sentido que Saul, ele vai relativizar a palavra do Senhor. Ele inclusive diz, olha, nós vamos agradar ao Senhor com sacrifícios. Calma, Samuel, calma. Porque esses animais que nós deixamos serão totalmente consagrados ao Senhor. As minhas atitudes que vão ao encontro do desejo da sociedade, dos povos. No final de tudo, eu posso fazer isso e consagrar ao meu Deus e oferecer a Ele um culto. Isso não é bom, Samuel? Isso não é ser crente? Não é assim que devemos ser? Na verdade, não é isso que lá no fundo do coração do Senhor Ele deseja. Embora Ele tenha colocado algumas questões na sua palavra. Irmão, Saul relativizou, ele adaptou a palavra de Deus aos seus temores, aos seus desejos. Que coisa triste. Que coisa horrível. Porque o que dominava o coração de Saul não era o Espírito de Deus, era o pecado com o diabo agindo no coração daquele homem que era tão espiritual,
tão desejoso de glorificar ao Senhor. Ele quer imitar o mundo. Ele quer viver como o mundo impõe sobre nós, como devemos viver nessa terra de pecado. Embora ele dissesse, eu também posso consagrar a Deus essa maneira de viver. Por isso Saul foi um tolo. Porque ele não percebeu que na sua atitude, quando ele se esquece daquilo que Deus havia dado a ele como comissão, quando ele tenta relativizar a palavra de Deus em coisas tão pequeninas, tão ínfimas, demonstrando que ele temia ao povo, ele tinha temor de homens. Saul, ele não se atentou de que ele estava se colocando no lugar de Deus. E talvez, irmãos, aqui vamos perceber o desvendar do que significa o pecado, aquela galinha apodrecida com glacê por cima. Nós vamos começar a retirar o glacê e sentir o mau odor, o mau cheiro do pecado. Porque na verdade Saul, ele desejou se colocar no lugar de Deus. Versos 22 e 23, veja na resposta de Samuel. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Agora olha só, irmãos, o glacê sendo retirado, para manifestar a podridão do pecado, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Que coisa triste na vida daquele homem. O que Samuel está dizendo para ele é que não havia nenhuma cerimônia, nenhuma atitude, nenhuma coreografia espiritual. Não havia nada que pudesse compensar a desobediência daquele homem à palavra de Deus. Não havia nada que ele podia fazer, como vir a um culto e adorar ao Senhor, e louvar ao Senhor, ouvir sua palavra, se sentir bem. Olhando para o contexto daquela época, isso não podia compensar a desobediência à palavra de Deus. E eu me lembro, irmãos, que nós precisamos nos lembrar de tantos eventos das Escrituras, como por exemplo o caso de Acabe, quando ele peca diante do Senhor porque pega um tecido, alguns metais, e o povo ali guerreando e perde a guerra para um povo tão pequeno, clamam ao Senhor, o Senhor não está ali. Josué passa horas e horas aos pés do Senhor, Senhor, nos abandonaste, o que houve? E Deus olha para Josué e diz assim, por que você está clamando a mim, rapaz? Levanta daí, para com isso. Há pecado no meio do povo. Enquanto você não limpar o pecado no meio do povo, vai ser disso para pior. Saul era tolo e não entendia isto. Saul, ele não entendia o significado do pecado. Ele achava que colocar glacê sobre a podridão resolvia o problema. Por isso vejam que a obstinação exaltou a vontade de Saul, e aí ele se coloca no lugar de Deus. Deus disse assim, Saul, eu te constituí rei, para que você venha exterminar esse povo, para cumprir a minha palavra, o juízo que sancionei no passado. Vá lá, queime tudo,
porque esse povo, essa nação está consagrada, ou seja, separada para a destruição. Vá lá e cumpra a minha vontade. Saul vai lá, queima tudo, mata todo mundo, mas deixa o rei vivo e traz alguns bichinhos, alguns animais. Nessa atitude, vigorou a vontade de Saul sobre a vontade do Senhor. E nessa atitude, Saul se colocou no lugar de Deus. É por isso que Samuel, ele não refresca. Ele diz assim: Saul, você simplesmente retirou o Senhor, tentou retirar o Senhor do trono e se sentou no lugar dele. Por suas atitudes e seus pensamentos. Por isso, Saul, você é feiticeiro. Por isso, Saul, você é idólatra. Por isso, Saul, os cultos que você oferece são a ídolos e deuses falsos, é a demônios que você adora. Porque você se colocou no lugar de Deus. Samuel diz: Saul, que Deus quer de você é fidelidade, meu irmão. O que Deus quer de você é que você seja encontrado fiel. O que Deus deseja dos seus filhos é que eles cumpram a sua palavra, é isso que Deus diz. E quando nós cumprimos a palavra, a nossa vida, o nosso ministério, o nosso trabalho, o culto que oferecemos ao Senhor, a nossa comunhão, a nossa vida como um todo agrada ao Senhor. Não por causa das coreografias e das teologias capengas que eu construo na minha mente, mas porque eu quero obedecer ao meu Senhor. E nada, nenhum temor de homens, pressões da sociedade, desejo de relativizar a palavra do Senhor, nada vai fazer com que eu saia desta condição. Por isso, Saul, só porque deixou o rei vivo, só porque pegou alguns bichinhos por pressão da sociedade, Deus o via como um feiticeiro, Deus o via como um idólatra, e quando ele se ajoelhava para adorar ao Senhor, Deus de longe via um homem dobrado diante de deuses falsos, por causa da sua atitude. Em outras palavras, meus queridos irmãos, o que Deus está mostrando nessa narrativa é a visão que devemos ter do pecado, por mais pequenino que ele nos pareça, por mais inofensivo que achemos. Precisamos entender como Deus vê estas coisas. E é por isso, é claro, lógico, não poderia ser diferente. Saul, ao final, quando ele é colocado diante do seu pecado, ele não faz como Davi, que era um homem de Deus. Porque Davi também pecou de forma cruel diante do Senhor. Quando Natã vai a Saul, lhe revela o pecado, seu coração se enche de temor, e ele se arrepende diante do Senhor, e ele se dobra, e ele se humilha, e ele diz: eu sou realmente maldito, eu sou como aquele homem que deve morrer, eu mereço a morte. E Davi sente o seu pecado, ele sente que está longe do Senhor, e ele então busca o Senhor, e de Deus ele tem a misericórdia. Saul não faz isso. Sabe o que Saul faz? Ele tenta minimizar o seu pecado. Ele continua colocando o glacê sobre a podridão. É o que nós podemos perceber nos versos 24 e 25. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo, porque eu queria imitar o povo, imitar a sociedade. E dei ouvidos à voz dessa sociedade. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, e volta comigo para que adore ao Senhor.
Interessante, porque quando nós olhamos no português essa palavra, pequei, pois transgredi o mandamento, parece arrependimento, não parece? Não parece que ele reconhece? Mas é interessante, porque essa palavra traduzida por transgressão, transgredir, é uma palavra extremamente suave. O que ele está dizendo, em outras palavras, é: Samuel, é verdade, eu cometi um errozinho. Eu fui descuidado. E aí falhei nesse ponto. Foi um descuido, Samuel. Então perdoa logo esse meu descuidozinho e vamos seguir em frente. Sigamos em frente na nossa jornada. Sigamos em frente naquilo que para mim é mais importante, porque o que era mais importante para Saul está no verso 30. Então disse Saul: pequei. Agora olha o que ele pede para Samuel: honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore o Senhor. Eu estou preocupado, Samuel, é com a minha reputação, meu amigo, como rei. Eu não posso ser humilhado diante do povo. Honra-me diante de todos. Foi um deslize. Foi uma coisa tão pequenina, né, Samuel? Batendo nas costas de Samuel. Não, Samuel. Ela é pequena, rapaz. Não, vamos perdoar esse pecadozinho. Me leva diante do povo. Me exalta novamente. E vamos seguir em frente. Não houve temor. Não houve arrependimento. Não houve consciência da imundícia do pecado. Ele só disse: Samuel, perdoa aí, vai. Me leva diante dos anciãos. Me exalta de novo como rei. E vamos seguir em frente. Como Saul foi um tolo. A palavra do Senhor diz que ele foi rejeitado pelo Senhor. A partir daquele momento, Deus não estava mais com ele. Ele até continuou como rei, mas longe da presença bendita do Senhor. E poderíamos talvez pensar em algumas aplicações, concluindo essa nossa meditação na tolice deste homem. Será que não vale a pena nós fazermos uma avaliação do nosso coração? Porque sabe, irmãos, a tendência de Saul é a nossa tendência. Saul não era mais nem menos humano do que eu sou. As mesmas tendências daquele coração são uma tendência do nosso coração. E precisamos estar atentos a isto, sensíveis a isto. Sabe, irmãos, muitas vezes, como Saul, nós nos esquecemos dos objetivos, do chamado dos crentes para este mundo. Nos esquecemos de que em tudo devemos buscar a glória do nosso Deus, obedecê-lo em tudo na sua palavra. Qualquer coisa que contraria esta palavra, numa pequenina frase, numa palavrinha espiritualizada, seja o que for, não aceitamos isto. Nos esquecemos do nosso chamado como peregrinos sobre essa terra, lutando contra o pecado, pregando o evangelho da cruz, servindo ao Senhor. Nos esquecemos do nosso chamado e começamos a criar raízes profundas neste mundo, pela carreira, pelos estudos, pelo futuro. E nos esquecemos que não somos deste mundo, mas somos do Senhor, para lutar contra o pecado. Às vezes também, irmãos, preferimos o pecado e temos a tendência de relativizar a lei de Deus.
acusamos de radicalismo. Fulano é radical demais. Essa visão de namoro que ele tem pela madrugada. Essa visão de mulher como auxiliadora do homem. Nossa! Essa ideia de que eu posso pegar meu filho e consagrar, meu filho que eu quero que seja um bom qualquer coisa nesse mundo, mas e pode ser mesmo, ele pode ser qualquer coisa, um médico, para a glória do Senhor. Mas o meu filho está com essa história de que quer largar tudo e ir para o campo missionário, mas nem pensar. Juízo, menino. Juízo, rapaz. Está ficando doido. São aquelas frases malditas que invadem o nosso coração. Frases do tipo, nada a ver. Já ouviram isso? Nada a ver. O quê? Isso aí? Não, rapaz. Nada a ver isso daí. Isso é muito radical para o meu gosto. Preferimos o pecado e relativizamos a lei do Senhor. Sabe como é que nós relativizamos a lei do Senhor? Que coisa triste, né, irmãos? É triste isso para nós. A lei do Senhor diz no seu primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Aí no meu trabalho eu chego no horário. Para fazer a prova eu chego no horário. Para fazer o concurso público eu chego no horário. Para ir ao médico eu vou até antes do horário. Mas o culto do Senhor eu chego atrasado. Por que não? Né? Por que não? Qual é o problema? Chegar 5 minutinhos. 5 minutinhos só. Não custa nada. O pastor Alfredo nem terminou a primeira parte dele. Glacê sobre a podridão. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo o mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhe darás culto. É quando a minha alegria no culto, com relação ao time de futebol, a seja o que for, conquistas da vida, são maiores do que a alegria de Cristo. Quando a minha maior alegria não é Cristo, o Senhor da minha vida, o meu Redentor, o meu Salvador, aquele que me resgatou de tudo, não há nada que supere a minha alegria. Não, eu me alegro com outras questões que ultrapassam a alegria de Cristo. Veja, irmãos, não estou falando aqui de muitas crises que nós como crentes passamos, não é isso que eu estou dizendo. Nós como crentes às vezes passamos por crises, e nosso coração se entristece, e nos entristecemos com tudo. Faz parte da nossa humanidade. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando quando estamos relativamente bem. Colocamos outros deuses acima do Senhor, porque a minha alegria maior não é a alegria de Cristo. Quantas vezes nós tornamos o nome do nosso Deus em vão? Quantas vezes pronunciamos o nome do nosso Deus em ditados populares? Em expressões. Jeová te ajude, só Jesus na causa. Sabe, isso é pronunciar o nome de Deus em vão. E não passe glacê sobre a podridão como Saul, meu irmão. O nome do nosso Deus é santo. Será que a Marta gostaria que aqui do púlpito eu dissesse impropérios contra o seu amado esposo? Tenho certeza que não. Será que o Robertinho ficaria feliz se eu dissesse impropérios contra um de seus filhinhos? É claro que não. Ou usasse o nome dessas pessoas que são preciosas para nós de forma vil, desrespeitosa, não é? Dissesse assim, rapaz, para de falar o nome do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, para aí, rapaz. Não é só força de expressão, não, use outras expressões. Mas nós muitas vezes fazemos isso com o nome santo do Senhor, que deve ser amado, exaltado, dito com responsabilidade.
Quarto mandamento diz: lembra-te do dia do Senhor para o santificar. O dia de Cristo, o domingo. E nós quebramos o dia do domingo para os meus interesses. Eu quebro o dia do Senhor porque eu quero trabalhar. Eu quebro o dia do Senhor porque eu quero me divertir. Ah, como Saul foi tolo. Nós não podemos ser tolos. A palavra do Senhor diz: lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias são para vocês, para trabalhar, para tudo. Um é do Senhor, esse do Senhor, que é o domingo, o dia de Cristo, é para Ele. Não é dia de trabalho, não é dia de diversão, é do Senhor. Honra teu pai e a tua mãe. Isso não significa apenas honrar os meus pais, mas honrar os mais velhos. Não matarás. Sabe o que significa não matar? Não é pegar uma pistola e atirar no peito de alguém, mas é odiar ao irmão, não ter comunhão com ele, destruí-lo com as minhas palavras. Isso é matar, como diz o Novo Testamento. Não adulterar. Não colocar nada acima do meu cônjuge, nada. Mas que o meu cônjuge seja, por fidelidade, aquele que comigo forma uma só carne. Não furtar, não roubar. No que te roubamos, Senhor? Está lá em Malaquias. Vocês se lembram do texto? Em que roubamos ao Senhor? Roubamos ao Senhor no que lhe é devido, como os nossos bens que são devidos, que não são nossos, mas os bens que são devidos ao Senhor. Roubamos ao Senhor no dia do Senhor, que deveria ser dele, mas utilizando para nós. Roubamos ao Senhor quando ele tem um chamado específico para a minha vida. Eu deveria estar na obra missionária, agindo como um pastor, mas eu estou roubando, eu não vou fazer isso porque eu não quero. Não dizer falso testemunho, não cobiçar, sobretudo que existe nesse mundo vil. Saul foi tolo porque ele temeu a homens, ele queria viver aclamado pelos homens, o mais inteligente, o mais trabalhador, o mais rico, o mais bem-sucedido, o melhor orador, o melhor pastor, o melhor pregador. Sabe, eu fico triste quando ando pela cidade e vejo outdoor e fotos de pastores e líderes. Talvez nem todos sejam culpados, talvez sejam outras pessoas que façam. Mas sabe, aí coloca ali, servo de Deus, bababá, bababá, outdoor. Para que isso? Cobiçar em se tornar uma celebridade, ganhar dinheiro, ter mais recursos. Meus irmãos, como nós relativizamos a lei de Deus, não é verdade? Eu e você. Quando toca em algo que, opa, peraí, aí não, aí não, aí é radicalismo, aí não, opa. Fazemos como Saul. Eu cumpro a palavra de Deus, no final de tudo é para a glória do Senhor. E com isso, sem perceber, nos colocamos no lugar de Deus. Meus irmãos, nada pode compensar a minha desobediência. Não podemos, como diz Isaías, misturar este culto solene com iniquidade. Nós temos a tendência de minimizar o nosso pecado. Deus me entende. Ah, pastor, Deus me entende. Talvez o senhor e o conselho da igreja não, mas Deus me entende. Irmãos, estejamos alertas. Que no nosso coração venha gerar um grande temor diante do Senhor. Sabe por quê? Porque quando no nosso coração o temor é gerado, Cristo cresce. A graça do Senhor cresce. Eu não fico cultivando pecados na minha vida e achando que isso é normal, não. Mas eu olho para esses pecados, corro para a cruz de Cristo, me apego aos pés do Senhor Jesus, abraço aos pés do meu Senhor e digo: Senhor, misericórdia, ajuda-me, Senhor. Eu não quero pecar contra Ti, porque pecar contra Ti é como ser feiticeiro, não obedecer a Tua palavra é como ser idólatra. Senhor, tem misericórdia de mim. E nesse momento nós vamos
sentir as mãos do Senhor Jesus tocando levemente a nossa cabeça, dizendo: levante-se, meu filho, seus pecados estão perdoados. Continue a jornada. Você vai chegar nas mansões celestes por causa da minha misericórdia. Irmãos, que sejamos sábios, temendo ao Senhor. Não devemos ser como Saul, mas devemos ser como Cristo, que obedeceu até a morte. Mesmo dizendo: Senhor, passa de mim este cálice. Mas ele obedeceu. E eu vou obedecer, mesmo que isto custe a minha vida, eu vou obedecer, porque o Senhor tem colocado da sua graça sobre mim. Se você tem um chamado, se você percebe que tem falhado, tem descumprido, quebrado os mandamentos do Senhor, mude e creia que o Senhor Deus vai te sustentar até o final. Pastor Gessé, poderia vir aqui à frente e orar para a gente? Também pode impetrar a bênção, por favor. Senhor Deus e Pai, o que o Senhor deseja de cada um aqui, que sejamos encontrados fiéis. Fiel à Tua palavra, fiel a todos os desígnios que o Senhor Deus colocou sobre cada um, escrito na Tua palavra. Pois o nosso coração, e o Senhor Deus assim o sabe, pois está escrito, é desesperadamente corrupto. Tantas vezes, ó Deus, nós nos vendemos a este mundo. Amamos muito mais aqueles que nos dão emprego, que nos bajulam, que nos ajudam. E achamos, ó Deus, que vem deles o nosso sustento. E negociamos a Tua palavra. Tantas vezes, ó Pai, mesmo em culto, queremos agradar a outros e nos esquecemos de amar e servir ao Senhor como Ele assim deseja ser servido e amado. Tantas vezes, ó Pai, diante da Tua palavra, nós viramos as costas, porque queremos satisfazer os nossos próprios desejos, como no caso de Eva e Adão, e não obedecendo, ó Deus, trouxe sobre si toda a humanidade a morte. Tantas vezes, ó Pai, nós com os nossos filhos, que amamos tanto, e por causa do nosso pecado, amamos mais a eles que a Tua lei. E permitimos tantas coisas que a Tua palavra condena. E às vezes, e muitas vezes, até caminhamos com eles. Ó Deus, como a Tua palavra, ela revela a nossa natureza vil, pecadora, sempre propícia para o mal. Precisamos de Ti, ó Pai. Precisamos de Cristo que nos conduza à verdade, porque a Tua palavra é a verdade e devemos obedecê-la. Nós não somos desse mundo, Senhor Deus. Mas por vezes buscamos os bens deste mundo. Ladrão rouba, a traça come, a ferrugem corrói. Mas devemos buscar, ó Deus, as coisas lá do alto, eternas. Por isso, ó Pai, nos ajude.
assim como Saul, nós também o fazemos. Mas obrigado a Deus, porque a tua palavra, ela vem ao nosso encontro, nos fazendo lembrar quem somos e quem é o Senhor. E devemos, ó Deus, com muito temor e tremor, reconhecer os nossos erros e voltar para Ti. Porque como diz o próprio apóstolo Paulo na tua palavra, depois de pregar a tantos, que não seja eu mesmo desqualificado, mas esmurro o meu corpo e reduzo a nada por causa da cruz de Cristo. Que este seja o nosso objetivo, Senhor Deus. Te amar e te servir, enquanto o Senhor nos conservar em vida nesta terra. Que o nosso testemunho seja tão somente para agradar a Ti, ó Pai. Eu te peço isso, te peço perdão pelos meus muitos pecados que tenho cometido contra Ti, e o Senhor o sabe muito bem. Eu também, ó Deus, eu quero interceder em favor do Teu povo aqui presente. Senhor Deus, perdoe os nossos pecados, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça tão maravilhosa que nos alcançou, sendo nós ainda pecadores, que o amor de Deus, que nos ama desde a eternidade, e que o dom do Espírito, que é o amor, ó Pai, repouse sobre este povo, e sobre todo o povo de Deus que aguarda a Tua vinda, agora e sempre. Amém.